Fala galera, tudo bem com você? Professor Pedro Baltazar aqui na área com uma aula muito importante hoje para os seus estudos. Hoje nós vamos discutir as principais características do movimento conhecido como renascentismo artístico e cultural. E eu quero que você saia daqui sabendo todos esses pontos. Mas antes disso, é importante que a gente contextualize. Em que momento histórico o Renascimento se insere? Ele se coloca numa transição, ou seja, numa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde vários fatos históricos estão acontecendo simultaneamente. E quais são eles? O Renascimento artístico-cultural, as grandes navegações, a Reforma Protestante e a construção e consolidação do absolutismo monárquico. E o melhor de tudo, você vai ver todas essas aulas aqui no canal Terra Vista. Mas e o Renascimento artístico-cultural? O que ele trouxe de novo? Ele é importante e ele se diferencia dos outros em certo sentido, porque ele inaugurou uma mudança na mentalidade medieval, uma nova forma de se ver o mundo, com uma nova perspectiva. E vários pensadores, artistas, escritores vão aparecer nesse momento histórico e com certeza você já ouviu falar deles. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael, sim, as 4 tartarugas ninjas lá do desenho, mas outros, Sandro Botticelli, Nicolau Maquiavel, enfim, uma série de pessoas importantes que marcaram a história da humanidade. E o que eles trouxeram de novo? Essas características você vai ver agora com um macetinho muito fácil que vai te ajudar a memorizar essa matéria. E para que você entenda esse conteúdo, é importante que você tenha muito carinho aqui em azulzinho, ó, acompanha comigo. Carinho. O carinho é uma simplificação das características renascentistas. A letra C do carinho é o classicismo. O classicismo nada mais é do que a retomada dos valores da antiguidade clássica, principalmente os valores greco-romanos. Os renascentistas acreditavam, na visão deles, cuidado, não na nossa, dos professores, de que a Idade Média era um período das trevas, um período de pouca produção de conhecimento, em que o mundo viveu tempos sombrios e que por isso era necessário renascer, trazer de volta a cultura e as artes. Então eles buscavam retomar alguns princípios, principalmente da Grécia e da Roma Antiga. Eu vou pedir para o estagiário soltar um quadro aqui para você dar uma analisada como o classicismo pode aparecer, por exemplo, nas pinturas. Vai lá! A pintura que você está vendo aí na tela agora, ela se chama Escola de Atenas, do Rafael, e foi encomendada pelo Vaticano para ele. Essa pintura, que é linda, inclusive, gigantesca, está lá ainda no Museu do Vaticano, ela é uma exaltação à filosofia grega. Pedro, como é que eu posso saber isso? Da onde você está tirando isso? Da sua cabeça? Não. Olha aí para o centro da imagem. Você está vendo que existem 2 caras aí, bem centralizados? Sabe quem são esses caras? Só Platão e Aristóteles. Um apontando para cima e o outro apontando para baixo. Então, essa obra mostra essa exaltação, mostra essa característica de entender que a filosofia grega era algo importante para o pensamento humano. Em cima disso, dessa valorização do pensamento filosófico, entra a nossa segunda característica do Renascimento, conhecido como o antropocentrismo, que nada mais é do que a valorização da figura humana. Você viu lá no nosso vídeo sobre a Idade Média que durante esse período medieval, existia uma forma de pensar que era teocêntrica, Deus no centro das explicações do universo. Agora não mais. Agora o homem passa a ser mais valorizado como centro das explicações. Isso seria o antropocentrismo. A questão é, por quê? E os renascentistas vão argumentar da seguinte maneira: os homens estão no centro das explicações do universo porque os homens possuem uma capacidade de raciocínio e do uso da sua razão. Seria essa a terceira característica, o chamado racionalismo. Esse é o ponto que me transforma em algo diferente de qualquer outro animal, a minha capacidade de raciocinar. Se eu raciocínio e ninguém mais consegue fazer isso, significa que eu sou um indivíduo único, sendo o individualismo uma nova característica do Renascimento. A pessoa, o ser, o indivíduo, passa a ser valorizado. Outro ponto que é fundamental nessa nova mentalidade de mundo
é o naturalismo. E aqui, cuidado, naturalismo, não confunda isso com nudismo, andar pelado na praia, no estilo indígena, libertário, não tem nada a ver com isso. O naturalismo renascentista está ligado à observação e à experimentação da natureza. A partir disso, você vai trazer novas técnicas para as suas obras de arte. O naturalismo, que é essa questão da observação e experimentação, é a base do pensamento científico moderno. Experimentar e observar, não necessariamente nessa ordem. Outra característica muito importante se insere na letra H. E aí a gente traz dois pontos importantes. O primeiro deles é o chamado humanismo, que, em certo sentido, dialoga, conversa com o antropocentrismo. O humanismo também é a valorização do humano, mas aqui está mais ligado a retratar as formas humanas na arte, a valorização dos nossos aspectos físicos, dos nossos aspectos até morais. E o hedonismo, que é a segunda característica dentro do H, é a valorização do prazer. O prazer que era condenado durante a Idade Média pela Igreja Católica agora passa a ser exaltado, valorizado, e as obras vão passar a retratar isso. E por fim, esses artistas passam a ter uma perspectiva mais otimista, rompendo com aquela lógica do céu, do inferno, do pecado, do castigo, enfim, uma nova forma de se ver o mundo. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero que a gente faça um exercício rápido em conjunto. Estagiário, solta aí de novo a segunda imagem, vai lá. Essa imagem se chama O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Essa imagem é sensacional porque ela sintetiza as principais características do Renascimento que a gente viu agora. Vamos lá. A primeira característica que se apresenta nesse desenho, claramente, é o antropocentrismo. É o homem no centro da pintura, é o homem sendo valorizado. E claro que junto dele, o humanismo, a valorização dessas formas humanas dentro do desenho. Ah, Pedro, só essas duas características? Não. Você consegue perceber ali também claramente um princípio racionalista. Como assim? Se você olhar para os braços, para as pernas, para a obra de uma maneira geral, você vai ver como as medidas ali estão simétricas. Ou seja, você tem um pensamento matemático colocado ali claramente, que é um princípio racionalista, porque se usa a razão para construir isso. E claro, junto com isso, uma perspectiva individual, daquele indivíduo, único, somente ele. Então é isso, essa imagem consegue resumir bem as principais características do Renascimento que você estudou na aula de hoje. E para finalizar, eu tenho um pedido muito especial para você. Para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo de maneira gratuita, de maneira aprofundada, para te ajudar, eu preciso que você curta o vídeo, mas que principalmente você espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que você comente aqui embaixo, que você tire suas dúvidas, dê sugestões, críticas. Isso é muito importante para a gente. Valeu, muito obrigado!